Meus queridos, amados, como estão vocês? Glória e graça ao nosso Jesus Cristo de Nazaré esteja com todos nós. Ele está voltando, querido, ele está voltando. Tente conhecer o seu Deus, amados. Arrumar a câmera aqui. Olha só, amados. O sol está lá fora. Acho que para você é difícil entender isso, né, querido? O sol está lá fora, acordamos aqui com o sol batendo aqui. Eu e minha esposa ficamos tão felizes. A primavera, será que já está dando as caras? Muito cedo, tá, queridos? Assim como o frio começou bem cedo, outubro aqui, já estava frio. Eu acredito que até nevando. Bem cedo, né? Geralmente é dezembro. E a neve também devia continuar até o fevereiro, ou até março, não sei, mas seja o que for, estamos felizes, o sol bater, dá energia para nós, né? Quem fala minha esposa fica muito alegre, já foi andar com um cachorro lá fora e tal. Mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, segurando a sua incrível graça, 777. Aos nós, amados, são 6 páginas, não dá para ler tudo, mas o negócio não é ler tudo à vontade, o negócio é despertar em você o Espírito que está em você, o Espírito de Deus, tá? Para que você possa vir aqui, os mistériosdeus.com, e se você ir aqui, os mistériosdeus.com, vai na história de amor de Jesus. Essa mensagem está colocada logo no topo aqui. E para os que querem conhecer mais o seu Deus, mais o reino dele, aqui nós temos mais de 12 anos de mensagens que o Senhor tem rasgado o coração dele, rasgado o coração do reino, tudo para nós. Tudo feito para nós, amado. E eu geralmente coloco as páginas tudo junto, são mais de 5.000 páginas, aqui você vê todas em inglês e tem português, dependendo de quem vocês quiserem fazer, né? Eu atualizei o inglês, até a mensagem 754, eu tenho que fazer no português ainda. E aqui está à sua disposição. Então, a história de amor de Jesus, né? A nossa irmã começa, ela é uma escriba para quem não conhece. Obrigado mais um dia, é cedo, fiquei de joelho esta manhã, eu preciso de um milagre. Nossa irmã está passando por momentos emocionais difíceis, os médicos vão querer arrancar o rim dela. Estamos orando e profetizando que isso não vai acontecer em nome de Jesus. A nossa irmã fala, somos estrangeiros e alienígenas aqui. Realmente, amados, estamos aqui nessa terra. De passagem. A sua moradia é com o Senhor no céu por toda a eternidade. E ela descreveu aqui de uma maneira tão bacana, nesse cenário nós recebemos amigos, eu e minha esposa sempre agradecemos os amigos que o Senhor tem nos enviado nessa jornada. Uns vêm, uns vêm, ensinam algumas coisas, depois vão embora, né? Tudo, o Senhor está tudo. Como também ela falou aqui, durante essas peças, ela está equivalendo a nossa viagem, a nossa passagem aqui como uma peça de teatro. Né? Tem a peça de teatro do super-herói, que é o Senhor, e a peça de teatro que é o próprio super-vilão, que é Satanás. Então essas coisas tudo acontecem, é igual uma peça de teatro, né, amado? Ela falando isso, ela lembrou da... então, como herói, isso aqui é uma música que ela lembrou. No palco, quando estava na ponta da cadeira, dizendo que é tarde demais. E a nossa irmã continua falando aqui, sempre dando glória e graça a Deus. Olha só o que a irmã fala, sou muito grato pela graça de Deus e seu incrível amor incondicional por nós. Nós não sabemos o que é isso, tá, amados? Porque se nós conhecêssemos o que é o amor incondicional, nós não pregávamos ou não apontávamos o pecado para as pessoas. Que é irrelevante isso no seu relacionamento com o Senhor, em você ser salvo. Você é salvo pelo que ele fez, que foi o sangue dele. O Senhor já falou, e o Senhor vai tocar mais sobre isso, né? O Senhor vai tocar mais, eu vou deixar mais tarde aqui na mensagem. E aqui ela fala, tem muito sim, né? Ela fala, é como se ela estivesse num jogo, né? E um capitão, você tem que fazer uns certos detalhes, e você foi chamado para fazer certos detalhes, você não sabe se você consegue fazer, se você tem habilidade, se você tem isso, se você tem capacidade. É por isso que ela fala you see aqui, né? E ela fala, não importa o que aconteça, Pai, eu te amarei. Então aqui é uma maneira boa de nós analisarmos nosso coração ao Senhor.
Basicamente, ela falou no sentido dela aqui, que está escrito em Habacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, eu estou lendo Habacuque, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Habacuque 3, 17 e 18. A nossa irmã aqui fala, na maneira dela, ela fala, eu te amei quando não tinha nada. Eu te amei na pobreza, eu te amei em riqueza, eu te amei quando meus talentos foram tirados de mim. Eu te amei quando a minha formação como artista não era mais aplicável. Eu te amei quando as minhas esperanças e sonhos como atleta profissional foram destruídos, mesmo quando não posso apenas aproveitar isso de forma recreativa. Eu te amei quando eu descobri que coisas horríveis aconteceram com meus filhos nas mãos de quem eu confiava. Isso dói, queridos. Eu lembro quando meus filhos tinham 6, 7 anos de idade, eu deixei ele com essa pessoa, eu e minha esposa, para tomar conta dos meus filhos, para depois descobrir que essa pessoa estavam batendo neles fisicamente. Dói, tá, queridos? Você faz isso com uma pessoa que você confia, quando você vai e descobre essas coisas. Doeu, viu? Doeu quando descobri. Aqui aconteceu com a minha mãe a mesma coisa. Nossa irmã aqui. Ela continua, eu te amei quando fui falsamente acusada mesmo, quando as minhas habilidades mentais para ser mãe foram questionadas diante de um juiz e de um tribunal. Para os novos, sim, ela chama de inimigo, o ex-marido dela arrancou os filhos dela na corte, mas o Senhor devolveu para ela. Tem essa história toda. Eu te amei quando perdemos tudo pelo que passei meu tempo trabalhando. Eu te amei quando fui falsamente acusada de mau trabalho. Eu te amei quando fui passada nas promoções. Eu te amei quando os outros receberam prêmios por todo o trabalho que eu fiz. E eu não recebi nenhum crédito. Amados, isso dói tanto. Já aconteceu comigo também. Com vocês, eu acredito também, né? Eu te amei quando recebi más notícias. Eu te amei quando as minhas orações não estavam alinhadas com a sua vontade. Eu te amei quando não sentia amada. Você pode adicionar, cada um de vocês pode adicionar mais aqui, né? Eu poderia falar, eu te amei, Pai, quando andava na sujeira, ou continuo andando na sujeira, mas lembrava do Senhor. Eu te amei. Não só eu te amei, mas eu ensinei minha família sobre o Senhor. Né? Eu gostaria então de encorajar a todos vocês. A igreja tem falado para você, tem apontado tanto para os seus pecados, que você fica com vergonha de chegar perante o Senhor. Não faça isso, tá, queridos? Ele não tem vergonha de você, tá? Porque ele sabia que você ia cometer esses pecados que hoje você comete. E ele falou, eu vou morrer por você, eu estou interessado em você somente, no seu coração. Gostaria de encorajar vocês, nunca larguem do Senhor. E aqueles que não conhecem o Senhor, passem a conhecer o seu Deus. Tá? De uma maneira, talvez você não sabe como, possivelmente você não sabe como, né? Sendo que aqueles que já estão com o Senhor têm dificuldade em saber como. É só uma decisão do seu coração sincero, você quer ir ao Senhor. Só isso, tá, queridos? Você só tem que ter uma decisão. Jesus, eu não te conheço, não sei quem você é. Eu acredito que eu não gosto de você, porque eu não sou nenhum perfeito, eu jamais serei perfeito. Mas eu gostaria de saber quem é você. Só isso, tá, queridos? Porque muitas vezes o mundo, por causa da igreja dele, o mundo, como ele falou, a igreja falhou em mostrar ao mundo o amor dele. Então, o mundo tem ensinado a você, principalmente a igreja dele, esse Jesus falso, esse justiceiro, como se ele criou as almas só para jogar no inferno. Nem isso ele faz, queridos. Continua nesse canal, cada vez mais ele está mostrando o coração dele ao mundo, tá, queridos? E todos nós estamos aprendendo. A nossa irmã continua aqui, eu ainda te amava, você tem uma maneira melhor, eu te amei durante tudo isso e não vou parar. Uma decisão que ela tomou.
já que não vou parar de te amar, talvez você possa afastar os demônios irritantes nesse caso. Eu até ri sobre isso, né, querido? Nessa temporada que nós estamos aqui, e eu vou colocar a data aqui, tá? Se a gente vê na eternidade, você vai ver fevereiro 8, 20, 24. Nós estamos chegando perto do brotar do Senhor, e o Senhor falou que a terra fica mais escura antes do raiar do sol, e os malignos não deixam em paz. Amados, não deixam em paz, é dia e noite perturbando, tá? Nos sonhos. Não tenha preocupação com seus sonhos, tá, amados? O maligno entra nos seus sonhos, se faz como seu pai, sua mãe, seus entes queridos, seu colega de trabalho, faz tudo para causar medo, para causar desânimo, tá, amados? Procure discernimento no Senhor, querido. Ela fala, você me ama incondicionalmente, eu te amo incondicionalmente. Para ela falar isso, é grande isso, tá, queridos? Eu te amo incondicionalmente. Então não é do Senhor para nós, a gente consegue entender isso. Ele criou nós, sabendo que nós íamos pecar, que nós nunca seríamos limpos. Ele falou, eu te amo assim mesmo. A nós falar isso para o Senhor, isso é grande, tá, querido? Isso é grande, 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 grande para uma pessoa. Eu te amo incondicionalmente. Mas você pode ver que uma pessoa fala dessa forma porque já tem passado várias e várias coisas. Tem pessoas que querem nascer, correr para os braços de Jesus e morar lá, não ficar nessa terra. Mas se isso acontecer, e não vai acontecer, o Senhor vai explicar aqui, tá? Você perde essa experiência com o Senhor. Ele vai falar o porquê que a gente passa aqui na terra. Você perde aquela experiência com o Senhor. E ela fala incondicionalmente porque ela já passou por 20 anos, que eu sei, olha, coisas inacreditáveis, ela está no Senhor, ela não larga dele. E isso tem que ser todos nós, amados. Enquanto estiver com o Senhor está conosco. Você pode atender o meu pedido, Pai? Eu esqueci de colocar maiúsculo aqui. Você consideraria me curar? Glória a Deus, coração lindo que ela tem. Ela teve o primeiro subsonho dela, um jovem louco em uma igreja incrível, novamente aqui. Aqui está a igreja novamente. E ela estava nesse lugar com a filha dela, era muito grande, uma igreja no lado do Nordeste, do meu lado aqui. Estávamos na ala do centro da adoração, havia um estúdio de gravação e uma sala de coral. Havia também várias salas de ensaio que pareciam salas de aulas de instrumentos, com uma faculdade de música. E ela falou, eu poderia dizer que essa era uma grande igreja centrada na adoração e com um orçamento muito grande. A filha dela fala, mãe, existe grupo de elites, de artistas e músicos mais próximo do altar de Deus. É um exército especial de Deus, liderado pelos anjos de Deus. Realmente tem sido muito lindo isso que ela tem visto. E a nossa irmã fala, os milagres são orquestrados, e a filha dela fala, os milagres são conduzidos por Deus, todos nós somos seus instrumentos. A cura vem na adoração e no louvor, não há problema em cantar e dançar. Glória a Deus, o Senhor tem criado isso no homem, né? Louvar e dançar. Eu não tenho essa habilidade, mas eu conheço muitas pessoas que têm a habilidade de orar. É tão bom, né? É tão bom isso. O Senhor tem falado que várias vezes em outros sonhos que para diminuir ou afastar ou eliminar os ataques dos inimigos, adoração, tá, querido? Louvor nele, tá, mano? Louvor. Louve a Deus. Os demônios odeiam, né? Eles não conseguem ficar nesse ambiente de amor. Eles não conseguem, queridos. E nesse local de igreja havia um jovem lá que elas conheciam. Ele estava nessa sala recital. Aqui agora você vê a atitude de um membro na igreja, um membro com problemas, né? No amor dele. Ele estava reclamando e derrubando estantes de partiduras, quer dizer. Ele estava amaldiçoando o centro de adoração de Deus. E a gente pode tirar muita coisa disso aqui, tá, queridos? Você na sua casa, você na sua igreja, você onde você está. Será que você se sente, por exemplo, que você deve ser a primeira a orar? Que você sempre tem que orar para o grupo, você tem que ser a primeira a orar porque você se sente mais justa do que o resto do pessoal? Então, isso são atitudes que o inimigo usa, tá, amados? E não vem de Deus, tá? Que a oração de qualquer pessoa vale muito para Deus.
Qualquer pessoa, tá, amados? Então, isso são coisas do ego que o inimigo usa nas pessoas, né? Seja onde você estiver, no seu sítio, na sua tribo, na sua igreja. Como é a sua atitude perante o Senhor, né? E não se engane sobre isso, o inimigo faz isso, tá? Colocar isso no seu coração, você começa a achar que a sua oração é mais poderosa do que aquele outro que você conhece os pecados, foi falado para você. Então você se sente mais limpo que aquela pessoa, então suas orações, você tem que orar primeiro, senão o Senhor não vai ouvir. Muito cuidado com esse tipo de atitude, tá, queridos? Aqui nós temos um jovem que é altamente gabaritado na área do louvor, e olha só o que ele fala: isso é estúpido, eles acham que são ótimos. Aqui está ele analisando os outros. Eu sou muito melhor, eu faço tudo. Tudo que eles fazem é tão estúpido. Então aqui é a mesma coisa, né? Esse jovem, é claro, na área do louvor, ele deve ter muita especialização, muita habilidade, etc, etc, que foi dada pelo próprio Deus. E agora está ele julgando, eu sou melhor do que os outros, eu que tenho que fazer isso, etc, etc. Aqui, eles não queriam falar o nome do jovem, mas é alguém que eles conheciam. E aqui ela fala, seus pensamentos estão muito lá fora, está muito, muito fora. Ele não pode mantê-los dentro de si. Então aqui é o que eu estava falando a vocês, a sua atitude na igreja. Será que você sempre tem que ser o primeiro a fazer alguma coisa? Será que você sempre tem que ser aquele que tem que aparecer? Será que você tem que ser sempre aquele que fala oração de abertura, de encerramento? Você tem que estar lá falando, porque senão Deus não vai ouvir. Muito cuidado com isso, tá, querido? Muito cuidado quando o seu ego, em seu relacionamento e intimidade com Deus, mostra a você que você é melhor do que os outros. Ou melhor, que Deus te ouve mais do que ouve os outros. Muito cuidado com isso, tá, queridos? Deus ouve todos da mesma maneira, o Senhor ama todos da mesma forma. Que as próprias habilidades que você tem, e que eu acredito que sejam muito boas, excelentes, no louvor, na oração, não é para que o seu ego suba alto e você acha que é melhor do que os outros, que é isso que o inimigo vai fazer em você, tá? Muito cuidado, mas o inimigo vê isso e ele usa, tá? O inimigo vê isso na pessoa e ele usa isso, viu? A filha dela não é surpresa para ela, ele é ciumento e orgulhoso, agora você pode ver raiva, né? Quer dizer, o ego da pessoa subiu tão grande, o orgulho subiu tão grande que se tornou raiva. E aqui, então, o Senhor começa a falar. Erim, suba, o Senhor fala, assim diz o Senhor. Erim, eu estou aqui, eu estou com você. Há um mistério que em breve será revelado. À medida que o exército de Deus for revelado, é um exército que está vindo, amado. Glória a Deus. Assim como existem ordens e fileiras no reino demoníaco, também existem fileiras maiores nos exércitos de Deus. O que você viu é o centro de adoração no meu templo sagrado, que em breve será inaugurado. Glória a Deus. Que venha esse templo o mais cedo possível, né, amado? E ela falou, isso inclui um estúdio de gravação? O Senhor fala, por que não? Por que não? A minha música irá com o meu povo e estará aqui, como está no céu. Amém? Isso é maravilhoso, Senhor, estou animado. O Senhor fala, tenho planos maravilhosos preparados para aqueles que me amam. E até mesmo para aqueles que não sabiam que poderiam me amar. Já falado aqui várias e várias vezes, amados. Há muitos que ainda não conhecem o Senhor. E o coração dele é louco para o Senhor, mas só o Senhor sabe. Louco para o Senhor. E aí está, cuidado nos julgamentos, amados. Né? Tem muitas crianças que, de acordo com o olhar do ser humano, estão afundando em pecados. Entretanto, aquela pessoa é louca por Deus, e Deus sabe. O Senhor continua, agora haverá muitos que se acreditarão merecedores desta obra. No entanto, eles nunca me procuraram realmente. Eu acredito que nessas pessoas vai doer muito, tá? Então eu acho que eu falo isso para mim mesmo, falo para outras pessoas aí, não se sentem eu falo para mim que a gente não se deve sentir naquele negócio que eu mereço receber isso do Senhor, tá? É a pior posição que você pode colocar, querido. Eu mereço receber isso do Senhor. Porque se o Senhor vier e você não receber, vai ficar muito triste, né? Muito, muito triste. Porque na realidade, amados, nós não merecemos nada do Senhor, das boas obras que nós fazemos. Né? A gente gosta de falar dessa forma, né? As minhas boas obras eu mereço estar no céu. A gente fala assim, não é isso que é ensinado? Comporte-se
Fiquem bonzinhos. Né? Aí você vai para o céu. Não é isso que fala a Escritura. Em Efésios, em outros lugares, fala claramente, as boas obras não te levam, não te dão o direito do céu. É um presente do Senhor e do Senhor somente. Somente. Mas a igreja de Deus prega o bom comportamento. Que não é errado. Olha como é que o Satanás trabalha nas coisas. Não é errado, queridos. Não é errado você não querer pecar. Aliás, você não deve pecar. Não é errado essas coisas. Olha onde uma liga trabalha. Mas não vai ser essas coisas que vai te levar no céu. O que vai te levar no céu é um presente do Senhor e aquilo que Ele fez por você. É Romanos 5:1, Efésios, em todos os lugares. Né? Em todos os lugares. Eu vou falar mais sobre isso nesse primeiro vídeo. É quando eu falo mais sobre o vídeo de profecia que eu faço uma vez por semana, que eu falo mais sobre essas coisas. O Senhor continua. Ele fala que essas pessoas que acham que mereciam, realmente nunca procuraram Ele, diz o Senhor, embora cristãos, diz o Senhor, eles se entregaram aos deuses desse mundo, esses deuses desviaram a sua atenção de mim e os atraíram ao amor próprio e à autoedificação e às armadilhas das trevas que caíram sobre minhas igrejas. Agora ele fala do pastor. Agora, quando estou trabalhando através de um pastor com a minha mensagem, não há razão para editar Deus no púlpito. Não há vergonha, na verdade. Não há necessidade de clicar no sermão online para comprar alguma coisa. Isso é trapaça. É muito cuidado, né, amados? Muito cuidado com aqueles que... O Senhor vai continuar falando mais, depois eu falo. Ela fala clicar sermões. O Senhor fala, eu ainda posso trabalhar com uma mensagem, mesmo que ela seja trapaça. O Senhor tem mostrado isso. Sim, até naquela mensagem, até aqui nesse canal que nós traduzimos tanto Jesus, que na realidade era o maligno, mentiroso, se disfarçando como Jesus, né? Principalmente nos 5 anos atrás. Muitos profetas, eu era muito novo, eu achava que um profeta só Deus falava. Depois do tempo descobri que Satanás também estava falando. O canal está aberto para o mundo espiritual. Só que muitas vezes o profeta não sabe qual é a voz que está falando com ele. E eu sempre pensei que era Deus. Depois de um tempo o Senhor me mostrou, e eu pedi, Ele me mostrou que não era, às vezes não é só Ele. E eu deixei de traduzir todos. Né? Mas o Senhor mostrou com o tempo que sim, até mesmo nas mensagens feitas por Satanás, falando que é Jesus, vem a mim, ele fala dessa forma, vem a mim, você é meu filho, eu vou te carregar, isso, aquilo, outro. O Senhor até usa essas mensagens para o bem. Ele mostrou isso para mim, irmãos. Ele não perde nada, queridos. Nada. Então, até as mensagens que Satanás, como é que falava assim, ele dobrava um pouco a verdade, que é difícil pegar. O Senhor muda para o bem, queridos. Olha como é que poderoso nosso Deus. Isso me deixou até bem, né? Tinha muita mensagem, eu sou Jesus, meus filhos, eu achava que era Ele, e não era, queridos. Eu fiquei muito mal, mas o Senhor falou, não, eu usei aquilo para o bem também, para o bem também. Glória a Deus, né? O Senhor continua bem, sim, eles estão se enganando em um relacionamento próximo comigo. Se posso escrever uma palavra através de um homem em 1 hora, pense no que poderia fazer com uma semana de trabalho de 5 dias. Então eles ficam surpresos quando não são chamados. O Senhor continua, eu preferiria que um pastor quebrantado viesse diante de mim com grande humildade e confessasse que está esgotado e vazio de mim, do que alguém que sobe no púlpito e condena os pecados daqueles que sentam nos bancos. Aqui está, amados. Você vê que João está falando aqui o Senhor está falando várias vezes, né? É o inimigo que aponta o pecado dos filhos de Deus, tá? O Senhor já falou isso claramente, tá? É o inimigo que aponta os pecados das pessoas. Mas é isso que é pregado nas igrejas. É isso que é pregado, os seus pecados. O amor dele não é pregado, não é pregado. O que é pregado é todo pecado, toda alma que pecar, essa morrerá. Isso não é falso, vai acontecer, mas essa é para aqueles que têm rebeldia no Senhor. Aqui está das palavras do Senhor, né? Quando você não consegue entender. Ele está falando da morte eterna, essa morte eterna é para aqueles que não vai querer o Senhor depois de conhecer o Senhor, mas é impossível para um crente ter a morte eterna. Amados, é impossível, porque nas Escrituras fala claramente, todos aqueles que clamam Jesus é salvo.
É impossível, mas é muito simples isso. Então, quando fala que toda essa alma que pecar, essa morrerá, que o salário do pecado é a morte, amados, esses são para aqueles que viram Deus e tiveram rebeldia contra Ele, não quer nada com Ele. Essa é a morte eterna, queridos. Claro que isso vai acontecer. Então, esse tipo de coisa, nas palavras, que nós temos que tomar muito cuidado, tá? Aquele que acredita no Senhor, não vai haver morte eterna. Mas é claro, no caminhar com o Senhor, quando você estiver caminhando com Ele, Ele é perfeito, e você vai querer ser perfeito, não porque você está com medo do fogo do inferno, mas por causa da bondade das coisas que Ele tem feito por você, por causa disso. Esse é o verdadeiro arrependimento. Você vai ver as coisas que Ele tem feito, como nossa irmã viu aqui, as coisas que Ele tem feito em sua caminhada. Esse é o arrependimento verdadeiro. Você quer fazer as coisas que não deixam Ele triste. Aí está o verdadeiro arrependimento, amados. O arrependimento de ir queimado no inferno, etc. Esse não é o verdadeiro que é pregado pelas igrejas, tá, amados? Concentre então no Senhor, queira saber quem é Ele. Tente entender as palavras dele através de quem Ele é, queridos. Através de quem Ele é. Como Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem amor incondicional por nós. Ou seja, esse pecado que você vai fazer hoje, eu também. Vou acabar o vídeo aqui, eu vou andar ali, vou pecar. Ele viu isso antes dele criar a minha alma e Ele falou, eu estou bem com isso. Porque o seu coração é meu. Continuando, o Senhor fala, Ele é um bom ator e até chora à vontade enquanto vende as palavras de Deus de outras pessoas. Este pastor está em aparelhos de suporte vital, olha só. Então aqui há pessoas que pregam, né? Há pessoas que pregam, mas não conhecem. Não, já foi falado, se você é novo nesse canal, já foi falado várias e várias vezes aqui, o Senhor tem falado isso, tá? Se você está ouvindo isso aí, eu sei que é difícil para você. João, como é que eu vou saber se ele está falando sobre Jesus? Ore para Deus e peça, amados. Ore para Deus e peça. Pai, Ele está com você, etc. Ele vai te falar, amados. Ele vai mostrar no seu coração. A nossa irmã Arim fala, existem tantas igrejas como esta agora, parece muitas mensagens que não são sinceras. Assim diz o Senhor, Erin, você se lembra disso no seminário? Todos os jovens pastores estavam mais preocupados com a cultura pop do que com o velho e tedioso eu, ou seja, Jesus. Então aqui o Senhor está falando agora o que acontece dentro das igrejas, né, que as pessoas estão mais preocupadas com a distração do mundo, né, do que o próprio Jesus, né, mano? Isso não é para julgar ninguém, não é que é errado falar, né, mas onde é que está a base central de tudo, né, querido? A gente vai para a igreja para quê, afinal de contas, né, amados? A gente vai se reunir com aqueles da mesma fé, para quê, né, queridos? Para quem vai fazer isso, né? E eu sei que muitas vezes fazemos coisas erradas, vamos para a igreja, que está na cabeça, eu vou vender minha casa, eu já vendi minha casa por isso, etc. Todo o papo é desse. Então, não é que é errado falar isso, mas onde é que está o coração, a mensagem principal, né, querido? É só isso, né, amado? É só isso. Cuidado na distração do inimigo. Esses deuses desse mundo que o Senhor fala aqui, é a distração que acontece, que tira o seu foco de Deus, tá, amados? O Senhor fala, quem é mais revelante para Deus, Jonas ou qual foi outra coisa? É claro, o Senhor fingiu que estava distraído, ele nunca está distraído. O Senhor fala, hoje está aqui e com relevância, mas amanhã desaparece num piscar de olhos. Estes são os mesmos que se apegam às práticas pagãs na cultura para permanecerem populares no púlpito. Remover Deus é a tendência atualmente. Que triste isso, né? Eu também pensei uma coisa na semana, eu falei, isso é triste, né? A gente vai para a igreja para ouvir sobre Deus ou para receber encorajamento para seguir Deus, e isso está sendo removido. O Senhor continua, um cordeiro nunca deixaria ter que questionar o seu pastor, se o seu pastor o enviará para a selva para entreter os lobos. Ele nunca deveria se perguntar se o pastor iria abandoná-lo, ou pior, entendeu? É por isso que considero aqueles que pregam as minhas palavras num padrão mais elevado. Eu espero que as minhas palavras sejam minhas e que a entrega das palavras venha do coração do libertador.
o Senhor deu aqui, eu vou falar na mensagem antes da live, Jó, 17, acredito. Muito cuidado, amados, em não usar a palavra para condenar, para apontar os erros, para mostrar os pecados, para deixar a pessoa desiludida. Muito cuidado para usar as palavras de Deus para isso, tá, amados? Porque ele não usa dessa forma, tá? Muito cuidado com isso. Peça sabedoria, por favor, em nome de Jesus, né? Ele te ajuda. O Senhor continua. Então, sim, haverá alguns trabalhadores preguiçosos e irritados. Outra ordem de demônio foi então direcionada para cegá-los e dar-lhes complexos de Deus sobre todos. Eles constroem o seu próprio orgulho e autoimportância, seu poder e seu humor trivial. E o Senhor fala, é difícil ver tudo o que acontece na casa de Deus nas mãos do mal. O Senhor está falando, como é que você vai saber das coisas que acontecem na casa de Deus das mãos de uma pessoa mal, né, mano? É muito complicado, né? Então aqui, dá uma olhada no seu tempo, o tempo já esgotou, está cada vez ficando um pouco mais longo, o Senhor está falando tantas coisas, né? O Senhor fala aqui, terminando aqui, o Senhor fala, para que as pessoas voltem para Deus, elas devem experimentar o mal em primeira mão, e então lembrar como foi para elas estarem sob meus cuidados, como seu pastor. Muitas pessoas têm perguntado por que o mundo é tão mal assim, se existe um Deus, etc, etc, etc. Aqui está ele respondendo. Ele está mostrando que o caminho do homem é mau. O caminho do homem é mau. Ele deu ao homem 6.000 anos por causa do pecado que entrou em Adão e Eva, né? 7.000 anos. Então o homem tem visto aqui, experimentado um mal nesse mundo, amados, antes dele vir mostrar as coisas. Então aqui responde muitas perguntas, né? As pessoas perguntam, onde é que está Deus, tanta coisa ruim acontecendo, etc. Mas aqui está a razão, as pessoas têm que ver a diferença. Os lobos não conseguem pastorear ovelhas. Os lobos correm com a sua mantilha e comem ovelhas rasgando a sua carne. No entanto, eu te prometo, eu não vou observar por muito tempo antes de administrar justiça. Em breve os lobos vão devorar a sua própria carne e beber o seu próprio sangue. Ela fala que nojo, Senhor, o Senhor está usando palavras duras hoje. O Senhor fala, eu sou o mesmo Deus sobre todas as coisas, eu lhe digo a verdade aqui. Ore por esse jovem, é esse que estava dentro da igreja, etc., encarregado de algumas coisas, do louvor, etc., com uma atitude bem esquisita, né, mano? Obrigado, Senhor, nós vamos. O Senhor fala agora, eu tenho você, você está em meus braços capazes, você é amada. Olha que lindo é o Senhor, né, amados? Devemos, então, amados, sempre observar o nosso ego e sempre estar perante Deus e os homens com humildade, tá, queridos? Com humildade. Toda vez que nós achamos que nós somos melhores para fazer oração, para fazer louvores do que as outras pessoas, que a gente tem muito cuidado com essa atitude, tá, querido? Muito cuidado com essa atitude. O Senhor é humildade, o Senhor é sobre um coração quebrantado. Lá está o Senhor, o coração quebrantado, para apoiar todas as pessoas nessa caminhada que ele está tendo com Ele. Lá está as pessoas. Então, todos nós que temos o conhecimento do Senhor, o Senhor tem nos dado essa habilidade de apoiar as outras pessoas no caminho que eles têm com o Senhor, e não mostrar os erros deles, mostrar as faltas deles, mostrar os pecados deles, que foi por causa disso tudo que ele morreu. Então, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Pedimos que o Senhor abençoasse essa mensagem e consagrasse a mensagem, que caísse em todos os corações dessa terra e todos venham ver, Pai, que o Senhor é amor, que o Senhor morreu com amor incondicional por todos nós. E que todos saibam, Pai, que o Senhor criou uma casa para uma habitação para todos nós no céu com o Senhor por toda a eternidade. Que todos venham ver que o Senhor é um Deus bom, Pai. Todos venham querer conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Fique na paz, irmão nosso Deus, amados. Vou fazer mais um vídeo hoje de tarde. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe você, sua família, seus amigos, seus animaizinhos de estimação. Tchau, tchau.